Satanás queria levar o maior número de pessoas para o inferno. Então ele criou uma reunião com todos os demônios para criar uma nova estratégia para levar o maior número de pessoas para o inferno, de uma maneira que as pessoas perdessem a vida, as pessoas perdessem o tempo, não evoluíssem. Então o diabo-chefe, ele levantou a mão e ele falou assim: a gente pode fazer o ser humano gastar mais, gastar demais. E Satanás perguntou: por quê? Porque se o ser humano gastar mais, ele vai ter que trabalhar mais, daí ele vai gastar mais, vai ter que trabalhar mais, a vida vai passar, ele não vai evoluir e a gente vai encontrar ele aqui. Ele falou: essa ideia é muito boa, mas eu quero mais sugestões. E daí o outro demônio falou assim: a gente pode fazer o ser humano não ter amor próprio, a gente pode tirar o amor próprio do ser humano. Daí Satanás falou: por quê? Ele falou assim: porque se ela não tiver amor próprio, ela vai pensar na vida do outro, vai falar da vida dos outros, vai se preocupar com o que os outros pensam com ela, não vai evoluir porque vai fazer o que agrada os outros, vai comprar roupa para agradar os outros, vai gastar demais para agradar os outros, vai viver olhando a vida dos outros e assim não vai evoluir, não vai cuidar da própria vida e vai vir para cá. A gente vai pegar ele aqui no inferno. Ele falou: essas duas ideias são muito boas, só que eu quero mais uma, quero mais sugestão. E daí veio o diabinho estagiário, veio o diabo estagiário e ele falou assim: o que você quer, demônio estagiário? Qual é a sua ideia? Ele falou: a gente pode plantar uma semente na cabeça do ser humano da eternidade, uma semente da eternidade. Ele falou: por quê? Se o ser humano acreditar que não vai morrer, simplesmente ele vai deixar para depois, vai procrastinar, não vai fazer o que tem que fazer, não vai evoluir e a gente vai pegar ele aqui desse lado. Daí dizem que os olhos do demônio se iluminou e ele falou: vamos implementar as três ideias. Se você perceber, a gente acha que o outro vai morrer e amanhã eu faço, a gente procrastina demais, deixa para depois. Por quê? Dentro do ser humano tem uma pequena semente da eternidade. Se a gente não resolver fazer as coisas agora, o que a gente tem que fazer, e também se a gente não se amar, não se preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros pensam da gente, e fazer o que tem que ser feito, e também fazer o que é melhor para nós, e estudar, se especializar para saber o que é melhor para nós, a gente não vai evoluir. E também, se a gente não tem um controle de gasto, se a gente não procurar aprender a administrar o nosso dinheiro e gastar da maneira correta, a gente vai viver sempre com a corda no pescoço, sempre endividado, sempre devendo e preocupado. E a pessoa preocupada não vai evoluir e não vai melhorar de vida. Então, eu estou criando esse vídeo contando essa pequena história para você procurar se amar mais, melhorar sua autoestima e não se preocupar com o que os outros pensam. E se vir um pensamento assim: vou abrir um negócio, mas o que os outros vão falar que não dá certo? Cancela, esquece os outros, pense em você. Não que você não tenha que pensar em melhorar a vida do próximo, mas você tem que pensar em você. Quando você for fazer alguma coisa, você acreditar nessa ideia, vai e faça. Porque não existe perca, existe aprendizado. E geralmente a gente não acerta de primeira. Muitas das vezes a gente fica preocupado se a gente vai errar, se a gente vai perder, quanto dinheiro eu vou gastar, se não der certo, que prejuízo eu vou tomar, e a gente fica travado. O que vão falar da gente, o que vão falar de mim, se eu chegar naquela garota e ela me der um fora, o que ela vai achar. E geralmente o ser humano tem uma perspectiva negativa do futuro, e a gente tem que ter uma perspectiva positiva. Se não der certo, você aprendeu. E você tente de novo, reavalie, veja se é realmente isso que você quer e tente de novo. É que nem quando a gente aprende a andar. A gente levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu até que andou. E hoje, com 40 anos, em vez em quando eu ainda tropeço. Eu ando há mais de 40 anos e em vez em quando eu ainda tropeço. Em vez em quando a gente ainda cai, em vez em quando a gente ainda escorrega. Por quê? Porque errar é humano, faz parte do processo de aprendizado. Então, quando você tentar fazer alguma coisa e por algum motivo não der certo, tente de novo, reavalie, tente de novo. É como andar de bicicleta, você tentou uma vez,
ou caiu, desequilibrou. Na nona você andou, você pensa que aprendeu na nona, você não aprendeu na nona. Você foi assimilando com o decorrer do processo, é como um videogame. Você tenta passar numa fase, não passa, você vai tentando e passa. Depois você vai para a segunda fase, o mesmo processo, terceira. Quando você está na quarta fase, a primeira fase não tem dificuldade nenhuma. E na vida também é assim, quando você vai fazer algo, você está fazendo pela primeira vez, a tendência é errar. Só que infelizmente a gente acaba não aceitando o próprio erro, se preocupa com o que os outros vão pensar, se preocupa com o que pode perder, não pensa no que pode ganhar. E a gente acaba desistindo de primeira. Muitas das vezes, infelizmente, a gente desiste antes de tentar. Porque quando pensa em fazer algo, quando pensa em fazer alguma coisa, quando pensa em tomar alguma decisão, quando pensa em construir algo, independente do que for, pode ser para a saúde, melhorar a saúde física, melhorar um relacionamento, melhorar a vida financeira, a gente muitas das vezes pensa em pontos negativos e nem faz, nem coloca a ideia no papel, muito menos tira a ideia do papel. E também a gente procrastina demais. Eu mesmo procrastino, eu tô para gravar esse vídeo desde ontem, daí fica pensando, eu vou ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá chovendo, que tem um barulho na rua, e vai procrastinando, e quando vai ver, muitas das vezes eu mesmo passei o tempo em redes sociais. Alguns vídeos são educativos, são vídeos que vai me ajudar a evoluir, e muitos vídeos são besteira que as próprias redes sociais jogam para a gente assistir. E daí quando você vai ver, passou 1 hora, 2 horas, não dormiu cedo e acabou fazendo bobagem e não fez o que tinha que fazer, porque quando pensou em fazer algo, veio algum pensamento negativo e esse pensamento veio com emoção, e a gente tem que vencer isso. A gente tem que fazer o que tem que ser feito para a gente conquistar o que a gente deseja. A gente tem que saber o que a gente quer, e quando a gente for tomar alguma decisão, a gente tem que imaginar, essa decisão vai aproximar ou distanciar eu do meu objetivo. E a gente procurar tomar uma escolha depois que pensar, essa escolha vai me aproximar ou distanciar. E a gente passar a tomar essas escolhas de acordo com o que a gente quer, de acordo com nossos objetivos. Então, veja bem, segundo essa história, o diabo fez 3 coisas para impedir a gente de evoluir. A primeira é fazer a gente gastar demais, não ter um controle financeiro, gastar mais do que tem, estourar cartão de crédito, fazer crediário, entendeu? Gastar muito mais do que a gente ganha e ter que sempre correr atrás do prejuízo. E enquanto está correndo atrás do prejuízo, não evolui. A outra foi tirar a nossa autoestima, foi destruir o nosso amor próprio e a gente se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, falar da vida dos outros, não se preocupar com a nossa. Porque é mais fácil eu achar soluções para os problemas das outras pessoas do que para os meus. Por quê? Os problemas das outras pessoas, você já percebeu que é fácil de resolver? É só fulano fazer isso e aquilo. Mas por quê? Porque a gente não tem que pôr a mão na massa. A gente não precisa fazer nada, e o nosso a gente tem que fazer. Então, ao invés da gente pensar em nossas soluções e buscar fazer o que a gente tem que fazer, a gente se preocupa em resolver os problemas das outras pessoas, muitas das vezes falar mal da vida das outras pessoas, apontar os erros das outras pessoas, e além disso a gente atrai mais disso pra gente. Por quê? Existe a lei da atração, tudo que a gente focaliza a gente atrai. Se a gente ficar falando dos defeitos das outras pessoas, a gente vai atrair mais daquilo para nossa vida. E também o diabo colocou a semente da eternidade, e por a gente imaginar que a gente é eterno e nunca vai morrer, nunca vamos transcender, nunca vamos deixar essa vida, a gente fica deixando para depois. A gente tem que ter um sentimento de urgência, é aquele sentimento quando a gente vai viajar, a gente é muito mais produtivo no dia que a gente vai viajar, porque a gente tem que fazer aquilo para viajar, e a gente faz muito mais do que a gente faz, e com motivação. A gente faz muitas das vezes melhor do que quando a gente faz quando tem um tempo disponível. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal Prosperidade Shopping, e eu te ajudo a entrar e se manter na trilha para a prosperidade. Fique com Deus. Um abraço do seu amigo Joel dos Santos Ferreira.